Eu ainda consigo sentir o frio daquelas palavras a cortar-me, mesmo agora. Vão, saiam da minha frente, nunca mais falem comigo. A voz dele, de João, não era um grito, era pior. Era um sussurro gelado, carregado de uma fúria tão controlada que me fez gelar a alma. As lágrimas, elas já corriam descontroladas pelo meu rosto. Uma maré salgada de humilhação e desespero. Atirei-me para ele, um movimento automático, desesperado, como se a minha vida dependesse daquele último toque. João, por favor, eu sinto tanto. Eu nunca quis fazer isto, juro que não. Eu apaixonei-me por ti de verdade naquela primeira noite. E queria contar, mas ela ameaçou a Laura e eu não sabia o que fazer. As palavras atropelavam-se na minha boca, quebradas, um emaranhado de confissões tardias. Mas ele cortou-me tão abruptamente que senti um golpe físico. E tu mentiste, Ana. A voz dele, que se tinha tornado a melodia da minha existência naquelas semanas caóticas, agora estava estilhaçada. Durante semanas, eu apaixonei-me por uma mentira. Por ti, sim, mas por uma versão que talvez nem exista. Os olhos dele, que eu tinha aprendido a amar, fecharam-se por um segundo. E quando se abriram de novo, havia um vazio ali, uma dor tão profunda que me fez querer desaparecer. Vai, antes que eu diga algo pior. Eu precisava dizer mais, explicar, implorar, gritar. Mas a garganta fechou-se, não havia ar, não havia mais nada a dizer. As palavras morreram na minha boca e a única coisa que consegui fazer foi correr. Sair daquela pastelaria no chiado, as lágrimas e os soluços a rasgar-me o peito, sem sequer olhar para trás. Não consegui. Não tive coragem de ver a expressão no rosto dele mais uma vez. E assim ali, naquele momento, o meu mundo desmoronou-se. Completamente, totalmente, sem salvação. Como é que eu cheguei a este ponto? É uma longa história e bastante tortuosa, para ser sincera. Tudo começou há algumas semanas, talvez um mês. Perdi a noção do tempo com todo este turbilhão. Foi num final de tarde cinzento, no nosso pequeno apartamento em Almada, que a Sofia, a minha irmã gêmea, me apareceu com aquele ar de vítima. Eu devia ter sabido logo. A Sofia e eu, idênticas fisicamente, mas tão opostas em tudo o resto. Ela, o caos. Eu, a ordem. Ela, o barulho. Eu, o silêncio. Ela, a mentira. Eu, a quase sempre verdade. Por favor, Ana. Por favor, só desta vez. Estou tão doente, não consigo ir. Ela encostou-se à porta do meu quarto, os braços cruzados, aquele olhar que misturava súplica com algo mais sombrio. Sim, aquele brilho calculista nos olhos, idênticos aos meus, que sempre me fez desconfiar. O João vai ficar furioso. Tu não entendes, ele às vezes é meio abusivo, sabes? Se eu cancelar de novo, ele vai explodir. Abusivo. Aquela palavra fez o meu estômago dar voltas. Eu detesto a ideia de alguém ser maltratado. E a Sofia sabia perfeitamente qual corda puxar. Suspirei, largando o livro que lia para o meu colo. Mas por que eu, Sofia? Não pode simplesmente ligar e inventar uma desculpa melhor? Eu sabia que era uma batalha perdida, mas tinha de tentar resistir antes de ceder completamente. Ele não aceita cancelamentos. Já tentei isso antes. Ele ficou furioso. Ela afastou-se da porta e sentou-se na beirada da minha cama com aquele drama teatral que lhe era tão natural quanto respirar. Por favor, mana, vais fingir ser eu só hoje. Só desta vez. Fico a dever-te uma. Aliás, várias. Prometo. A culpa apertou-me o peito. Por um momento pensei em recusar, levantar-me e sair do quarto. Mas depois ela jogou a carta final. Aqui sempre funcionava. Tu és a minha única família de verdade, Ana. Se tu não me ajudares, quem vai ajudar? E foi isso. Essa frase simples e manipuladora. Suspirei derrotada.
Fechei os olhos por um segundo antes de perguntar o que eu já sabia que perguntaria. E se ele tentar beijar-me? Quer dizer, ele é teu namorado, não é? Ele não vai fazer isso. A Sofia respondeu depressa demais, com um sorriso que não chegava aos olhos. É só dizer que tens uma afta e não queres passar-lhe. Simples assim. Está bem, murmurei, o arrependimento já a instalar-se no meu peito como chumbo frio. Mas ficas a dever-me muito por isto. O que é que eu visto? Foi então que a Sofia tirou um vestido de uma sacola no chão. E nesse momento, acendeu-se o primeiro alarme na minha cabeça. O vestido era simplesmente horrível. Uma coisa castanha, sem forma, que parecia ter saído de uma loja de segunda mão de má qualidade. Peguei no tecido entre os dedos com repulsa mal disfarçada, franzindo a testa enquanto olhava para minha irmã, à espera de uma explicação. Isto, a sério? Isto não tem nada a ver contigo, Sofia. Ergui o vestido até o nível dos olhos, virando-o de um lado para o outro, como se esperasse que um ângulo diferente o tornasse menos feio. É um teste, a Sofia respondeu com aquela rapidez ensaiada que denunciava a mentira. Quero ver se ele me quer mesmo sem todo o glamour, sabes? Sem maquilhagem, cabelo simples, roupa básica para descobrir se é amor verdadeiro ou só atração física. Eu sabia que estava a ser enganada, sentia nas voltas do estômago e na intuição que me gritava perigo. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia imaginar qual era o plano por trás de tudo aquilo. Acabei por acenar, ainda segurando o vestido feio com a ponta dos dedos. Onde é o encontro? No restaurante O Gaivotas, em Cascais. À noite. Ela levantou-se rapidamente como se tivesse medo que eu mudasse de ideias. E Ana, sê tu mesma, tímida, quieta, vulnerável. Ele vai perceber, ele vai gostar disso, confia em mim. Mas eu não confiava. E enquanto a Sofia saía do quarto, com um sorriso vitorioso nos lábios, fiquei ali, segurando aquele vestido horrível e a perguntar-me no que diabo me tinha metido desta vez. O restaurante O Gaivotas era o tipo de lugar que eu, Ana Almeida, nunca frequentaria. Todo elegante, com vista para o mar, e cheio de pessoas que pareciam ter nascido a saber qual garfo usar para cada prato. Senti-me completamente deslocada assim que entrei, vestindo aquele vestido castanho sem forma e com o cabelo simplesmente preso num rabo de cavalo. Os olhares que recebi não ajudaram em nada, especialmente das mulheres impecavelmente vestidas que me analisavam da cabeça aos pés, com aquele tipo de julgamento silencioso que magoa mais do que palavras. Avistei o João Silva de imediato, impossível não o avistar. Estava sentado numa mesa de canto, num fato que provavelmente custava mais do que 3 meses do meu ordenado, composto com aquela expressão neutra que podia ser facilmente confundida com tédio ou desinteresse. Ele lia o menu quando me aproximei. Por um segundo considerei dar meia volta e fugir, mas já era tarde. Ele já tinha levantado os olhos e tinha me visto. João. A minha voz saiu mais baixa e tímida do que eu queria, e vi a confusão imediata no rosto dele. Aquela ruga quase imperceptível na testa que indicava que algo não batia certo. Sofia? Ele respondeu, mas havia uma clara interrogação no tom, como se não tivesse a certeza se estava a falar com a pessoa certa. Os olhos escuros dele percorreram o meu rosto, desceram pelo vestido horrível, voltaram para o meu cabelo simples. Consegui ver os cálculos a acontecerem por trás daquele olhar penetrante. Sim, olá, desculpa o atraso. Sentei-me rapidamente, antes que as minhas pernas decidissem que fugir era a melhor opção, e evitei o olhar dele, focando-me no menu como se fosse a coisa mais fascinante que alguma vez vira na vida. Estás diferente, João disse passado um momento. Não era uma pergunta, era uma observação, uma constatação fria e direta que me fez engolir em seco. Cabelo, roupa, queria mudar um pouco as coisas. Murmurei, ainda sem o olhar diretamente, sentindo o calor a subir pelo meu pescoço
e sabendo que provavelmente estava a corar, experimentar algo novo. O João ficou em silêncio por um momento que pareceu esticar-se por horas. E quando finalmente reuni coragem para o encarar, encontrei aqueles olhos escuros ainda, a estudar cada detalhe do meu rosto com uma intensidade que me fez o coração acelerar. Havia algo naquele olhar que me deixou sem fôlego, algo perigoso e fascinante ao mesmo tempo, e tive de me forçar a desviar o olhar novamente. Vinho? Ele ofereceu, já a fazer sinal ao empregado. Mas eu respondi antes que pudesse censurar-me. Água, por favor. Não bebo muito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não precisei olhar para saber que ele estava ainda mais confuso, provavelmente a rever todas as vezes que a Sofia tinha bebido vinho na frente dele. Porque pela reação deviam ter sido muitas. Desde quando? A pergunta veio carregada de desconfiança e o pânico subiu pela minha garganta. Desde hoje, improvisei rapidamente, arriscando um olhar para ele e forçando um pequeno sorriso. Estou a tentar ser mais saudável. O João não pareceu convencido, mas acenou e pediu água para mim. E aproveitei o momento da sua distração com o empregado para tentar controlar a minha respiração e acalmar o coração que batia erraticamente no meu peito. Eu não era boa a mentir, nunca tinha sido, e cada segundo naquela mesa estava a fazer o meu corpo inteiro gritar em protesto. Os 20 minutos seguintes foram uma tortura estranha, com o João a fazer perguntas que eu não sabia como responder sem dar tudo a perder. Dei erro após erro. Ele comentou o quão quieta eu estava, quando aparentemente a Sofia costumava falar muito. Eu culpei a fadiga do trabalho, apenas para ele apontar que a Sofia não trabalhava, que vivia do subsídio familiar. Eu trabalho na biblioteca, respondi automaticamente, esquecendo-me completamente que deveria estar a fingir ser a minha irmã. Só me dei conta do erro quando vi a expressão dele mudar. Aquela confusão a transformar-se em algo mais próximo da desconfiança. Quer dizer, estou a pensar em fazer trabalho voluntário. Bibliotecas precisam de voluntários, certo? Certo, João disse lentamente. Havia algo no tom dele que indicava que ele não estava a acreditar em nada daquilo. Mas antes que ele pudesse questionar mais, inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Aquela proximidade súbita fez todo o ar escapar dos meus pulmões. Estás a agir de forma estranha hoje, Sofia. Muito estranha. Compreendes? Abri a boca para responder, para inventar mais uma desculpa que provavelmente não convenceria ninguém. Mas foi então que tudo desmoronou de uma vez. O empregado aproximou-se da nossa mesa a carregar um tabuleiro e, num movimento que pareceu acontecer em câmara lenta, tropeçou. Um balde cheio de água gelada caiu diretamente sobre mim. O meu grito ecoou por todo o restaurante, agudo e desesperado, porque a água estava absurdamente fria. Tão fria que por um segundo não consegui sequer respirar. O vestido castanho colou-se ao meu corpo, pesado e desconfortável, e senti todos os olhares do restaurante a virar-se na nossa direção, algumas pessoas até a rir discretamente, como se aquilo fosse o entretenimento da noite. Oh, desculpa, foi um acidente, o empregado disse. Mas havia algo demasiado falso no tom dele, e eu tremia demasiado para processar algo além da humilhação absoluta que sentia enquanto as lágrimas começavam a arder nos meus olhos. Mas depois, o João levantou-se tão rápido que a cadeira quase tombou para trás. E a expressão no rosto dele era algo que eu nunca tinha visto. Uma fúria fria e contida que fez o empregado recuar instintivamente. Isso não foi um acidente. A voz dele saiu baixa, perigosamente controlada, cada palavra cortando como vidro. Quanto te pagaram? Eu não sei do que está a... O empregado tentou, mas o João deu um passo na direção dele, e o homem empalideceu visivelmente. Quanto? O João repetiu, e desta vez não havia espaço para mentiras. A autoridade na voz dele era absoluta, e o empregado desfez-se por completo. 500. Uma mulher loira pagou-me para tropeçar. Desculpe, senhor,
Preciso do dinheiro. Eu não. O João cortou-o com um aceno da mão e depois virou-se para mim. E só quando aqueles olhos escuros pousaram em mim é que me dei conta de que estava realmente a chorar. Lágrimas silenciosas a escorrerem pelo meu rosto, enquanto o meu corpo inteiro tremia de frio e humilhação. Vi algo mudar na expressão dele, a fúria dando lugar a algo mais suave, algo que parecia quase protetor. E antes que pudesse processar o que estava a acontecer, ele já tirava o blazer e colocava-o sobre os meus ombros. O tecido estava quente, carregava o calor do corpo dele e um cheiro masculino que fez algo estranho acontecer no meu peito. E quando os dedos dele roçaram levemente nos meus ombros ao ajustar o blazer, senti um arrepio que não teve nada a ver com o frio. Vamos, ele disse, pegando na minha mão com uma firmeza gentil que me deixou sem palavras. Vamos embora agora. Mas... comecei. Mas o João já se virava para o gerente que se aproximara com uma expressão de pânico absoluto. Coloque na minha conta e este empregado... João apontou para o homem que ainda estava ali como uma estátua. Despedido ou compro este restaurante e fecho-o? A escolha é sua. Sim, senhor Silva. Imediatamente. 1000 desculpas. O gerente praticamente curvou-se. Eu mal tive tempo de processar o poder absoluto que João claramente possuía, porque ele já me guiava para fora do restaurante, a mão ainda segurando a minha com aquela firmeza que me fazia sentir simultaneamente protegida e completamente fora de controle. O ar frio da noite bateu no meu rosto assim que saímos, e eu estremeci novamente, puxando o blazer dele mais para perto do meu corpo. O João guiou-me até um carro que parecia custar mais do que a minha casa inteira, abrindo a porta do passageiro e praticamente ajudando-me a entrar, antes de dar a volta e sentar-se no banco do condutor. O silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pelo som do motor a ligar e do aquecedor a ser acionado. Eu não conseguia parar de tremer, e não sabia se era do frio, do choque, ou da forma como João olhava para mim de vez em quando, como se tentasse decifrar um enigma impossível. Estás bem? A pergunta veio baixa, e havia uma preocupação genuína ali que me apertou o peito. Foi então que tudo o que eu estava a segurar desabou de uma vez. As lágrimas voltaram com força total, e eu não consegui mais conter os soluços que escapavam da minha garganta. Não, admiti, a minha voz saindo quebrada e patética. Não estou bem. Aquilo foi horrível. Eu não percebo por que alguém faria aquilo. O João ficou em silêncio por um momento, e através das minhas lágrimas, viu apertar o volante com força antes de o largar e passar a mão pelo cabelo, num gesto que parecia frustrado. Eu também não sei, ele disse finalmente. Havia algo estranho na voz dele, como se estivesse a mentir ou a omitir algo. Mas não vais voltar lá, nunca mais. Levo-te para a minha casa. Tomas um duche, trocas de roupa e conversamos, ok? Eu sabia que devia recusar, que ir para a casa de um homem que acabara de conhecer e que me confundia com a minha irmã era provavelmente a pior ideia do mundo. Mas eu estava demasiado exausta para discutir, demasiado humilhada para pensar com clareza. E havia algo na forma como ele olhava para mim que fazia o meu coração acreditar que eu estaria segura. Ok, sussurrei. Obrigada por me tirares de lá. O João olhou para mim por um longo momento, e eu podia jurar que via algo mudar naqueles olhos escuros, algo que fez o ar entre nós ficar denso e carregado de uma tensão que eu não conseguia nomear. Sempre, ele disse finalmente, e a palavra soou como uma promessa, como um voto. E então ele pôs o carro em movimento, e eu fechei os olhos, a tentar não pensar em como me tinha apaixonado um pouco pelo homem que deveria estar a namorar a minha irmã. A vivenda luxuosa do João no Estoril era exatamente o tipo de lugar onde eu imaginava que um homem como ele viveria. Tudo elegante e minimalista, com aquele toque de masculinidade sofisticada que parecia gritar dinheiro e poder em cada canto. Senti-me ainda mais deslocada ali do que no restaurante.
especialmente encharcada e a tremer dentro daquele vestido horrível que me colava ao corpo desconfortavelmente. Ele guiou-me pelos corredores largos até a uma casa de banho de hóspedes que era maior do que o meu quarto inteiro. Tive de prender a respiração ao notar o luxo discreto de cada detalhe. Há toalhas aqui, João disse, abrindo um armário embutido que revelou pilhas de toalhas perfeitamente dobradas, que pareciam mais macias do que qualquer coisa que eu já tivesse tocado na vida. Em seguida, ele moveu-se para um armário menor no canto da casa de banho, abrindo as portas para mostrar algumas roupas femininas penduradas lá. São da minha irmã Petra. Ela deixa as coisas aqui quando visita. Escolhe o que quiseres. Não tenhas pressa. Obrigada, consegui finalmente dizer, a minha voz saindo mais rouca do que queria. A sério, por tudo. Algo mudou na expressão dele, uma espécie de suavidade que eu não esperava ver naquele rosto angular e controlado. Por um segundo, pensei que ele ia dizer algo, mas apenas acenou e saiu, fechando a porta atrás de si e deixando-me sozinha com os meus pensamentos caóticos e o coração a bater descontroladamente. O duche foi uma experiência quase surreal, com a água quente a lavar, não só o frio que ainda me fazia tremer o corpo, mas também parte da tensão que se acumulara nos meus ombros desde o momento em que concordei com o plano insano da Sofia. Fiquei ali debaixo do chuveiro mais tempo do que devia, a tentar organizar os pensamentos e a falhar miseravelmente. Porque tudo em que conseguia pensar era na forma como o João me tinha protegido, na fúria fria nos olhos dele quando confrontou o empregado, na bondade inesperada quando colocou o blazer sobre os meus ombros. Escolhi um vestido simples do armário da Petra, algo em tons suaves, que era confortável e elegante ao mesmo tempo. E quando me olhei ao espelho, com o cabelo ainda úmido a cair pelos ombros, quase não me reconheci. Parecia uma versão diferente de mim. Uma Ana que frequentava vivendas luxuosas e tinha encontros em restaurantes caros. A realidade de que eu estava ali a fingir ser a minha irmã voltou com força total, fazendo o meu estômago dar voltas de culpa. 30 minutos depois, desci as escadas devagar, agarrando-me ao corrimão como se aquilo pudesse, de alguma forma, ancorar-me à realidade. Encontrei o João na sala de estar, sentado num sofá de couro com um copo de uísque na mão, e aquela expressão pensativa que o fazia parecer ainda mais intimidante. Ele levantou os olhos quando me ouviu entrar, e vi a forma como o olhar dele percorreu o meu corpo antes de voltar para o meu rosto. Tive de me lembrar de respirar. Melhor? Ele perguntou, e havia algo suave na voz dele que contrastava completamente com a frieza que tinha mostrado no restaurante. Sim, muito melhor, respondi, parada ali no meio da sala, sem saber exatamente o que fazer, até que ele me fez um gesto para me sentar no sofá em frente ao dele. Obedeci, sentando-me na beirada, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Lamento por tudo. O encontro foi um desastre completo. O João tomou um gole de uísque, observando-me por cima da borda do copo, e depois pousou a bebida na mesa de centro com um movimento controlado e preciso. Não, não foi culpa tua. Ele disse com aquela certeza absoluta que não deixava margem para discussões. Alguém planeou aquilo deliberadamente. Ele fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para a frente, e senti o peso daqueles olhos escuros em mim. E quero saber quem e por quê. O pânico subiu pela minha garganta como uma bilis amarga, porque eu sabia exatamente quem tinha planeado tudo. Sabia que a Sofia estava por trás de toda aquela humilhação. Mas não podia dizer-lhe aquilo sem revelar toda a farsa. Eu não sei, menti, odiando a forma como a minha voz tremeu ligeiramente. Talvez um ex-zangado ou alguém com ciúmes. Ciúmes de quê? João atirou de volta e havia uma dureza no tom dele que me fez recuar ligeiramente. Mas depois ele pareceu notar e suspirou, passando a mão pelo cabelo num gesto que comecei a reconhecer como frustração. Desculpa, isso foi rude.
Levantou-se num movimento fluido e foi até um pequeno bar no canto da sala. Queres chá, café, algo mais forte? Chá, se tiveres, respondi, observando a forma como ele se movia com aquela confiança natural de alguém completamente à vontade no seu próprio espaço. E então, reuni coragem para fazer a pergunta que me ardia na ponta da língua desde que saímos do restaurante. João, por que me ajudaste? Parecias furioso comigo no início do encontro e de repente estavas a defender-me. Podias ter simplesmente ido embora. O João parou o que estava a fazer, as mãos congeladas sobre a chaleira elétrica, e vi a tensão nos ombros largos dele antes que se virasse para me olhar. O silêncio esticou-se por um momento que pareceu infinito, e quase pensei que ele não iria responder. Mas depois ele soltou o ar lentamente e encostou-se ao balcão do bar, cruzando os braços sobre o peito. Instinto, admitiu. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras que fez algo apertar no meu peito. Talvez. Parecias assustada, vulnerável. Não havia como não intervir. Ele fez uma pausa e o olhar dele ficou distante por um segundo antes de se focar novamente em mim com aquela intensidade que me deixava sem fôlego. E algo em mim não conseguia deixar-te ali, sozinha, humilhada. Senti o calor subir do meu peito para o meu rosto e tive de desviar o olhar, porque aquela expressão no rosto dele estava a fazer coisas estranhas ao meu coração. Eu sei cuidar de mim, sussurrei, mas obrigada. Isso é inesperado. E então, incapaz de me conter, acrescentei. A Sofia disse que eras frio, distante. Dei-me conta do erro no segundo em que as palavras saíram da minha boca. Vi o João franzir a testa e inclinar a cabeça ligeiramente para o lado, aquela confusão a regressar aos olhos escuros dele. Sofia, ele repetiu lentamente, como se estivesse a testar o nome na língua. Como sabes que eu... E então ele parou, piscando os olhos como se tivesse levado um choque. Espera, tu és a Sofia. Ok, agora acho que fiquei completamente louco. Congelei por completo, sentindo o sangue escoar do meu rosto, enquanto o pânico explodia no meu peito com tal força que, por um momento, pensei que ia desmaiar. Como é que eu fui estúpida o suficiente para falar de mim em terceira pessoa? Sim, disse depressa demais, com um sorriso forçado que provavelmente parecia mais uma careta. Desculpa, quis dizer que tu disseste que eras frio para mim antes, noutros encontros. Não, tu... O João estudou-me por um longo momento, e eu podia ver os cálculos a acontecerem por trás daqueles olhos, a clara desconfiança em cada linha da expressão dele. Mas depois ele apenas acenou lentamente, aparentemente decidindo deixar para lá. Ok, ele disse, voltando a preparar o chá com movimentos controlados. E serei mais gentil contigo a partir de agora. Tu mereces. A culpa que senti era tão intensa que por um momento pensei que ia vomitar. Ali estava ele, a ser genuinamente gentil, a prometer ser melhor. E eu estava a mentir-lhe a cada respiração, a cada palavra, a cada olhar. Apertei as mãos no meu colo, a tentar controlar o tremor que começava a tomar conta dos meus dedos. As 2 horas seguintes foram as mais confusas e maravilhosas que alguma vez tinha experimentado na vida. Porque conversamos de uma forma que eu nunca tinha conversado com ninguém. Sobre livros que eu adorava e que ele admitiu nunca ter tempo para ler. Sobre família, de uma forma vaga, onde quase revelei sobre a minha irmã complicada, mas consegui conter-me no último segundo. Sobre o trabalho dele a construir um império imobiliário, enquanto eu ouvia atentamente e fascinada pela paixão que conseguia ouvir na voz dele, mesmo a falar de coisas técnicas e de negócios. E o João parecia igualmente fascinado comigo, inclinado para a frente no sofá com aqueles olhos escuros fixos no meu rosto, como se tentasse memorizar cada detalhe, cada expressão, cada palavra que saía da minha boca. Estás diferente, Alain. Ele disse finalmente, e havia algo reverente no tom dele.
Não és como me lembrava. Ele fez uma pausa e eu vi quando ele apertou a mandíbula, como se estivesse a escolher cuidadosamente as palavras. Antes era superficial, hoje és profunda, real. A culpa aumentou ainda mais, se é que isso era possível, e senti as lágrimas a ameaçar arder nos meus olhos, mas segurei-as com pura força de vontade. As pessoas mudam, ofereci fracamente, e odiei a forma como aquilo soou mais a uma pergunta do que a uma afirmação. Não tanto, João respondeu, e havia uma dureza no tom dele que se suavizou quando ele continuou. Não em dias, não assim. Ele inclinou-se ainda mais para a frente e de repente o espaço entre nós parecia minúsculo, carregado de uma tensão que tornava o ar denso e difícil de respirar. Mas sabes uma coisa? Eu gosto desta versão, muito. Tive de morder o lábio para impedir que as lágrimas caíssem, porque ali estava ele, a dizer exatamente o que eu queria ouvir. E ao mesmo tempo, a pior coisa possível, porque ele gostava de mim. Da verdadeira Ana, não da Sofia que ele pensava estar a conhecer. Eu também gosto, sussurrei, permitindo-me ser honesta por um único momento. De ti, desta noite. Apesar do início horrível. O João ficou em silêncio por um momento, os olhos a percorrerem o meu rosto com aquela intensidade que me deixava demasiado vulnerável. E depois, levantou-se num movimento suave e aproximou-se, parando mesmo ao lado do sofá onde eu estava sentada. Tive de inclinar a cabeça para trás para continuar a olhar para ele, e a proximidade fez o meu coração acelerar descontroladamente. Ana, aqui preciso fazer uma pausa. É que, a sério, o que estava a acontecer ali era de um nível de absurdo tão grande que me dava vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eu estava a mentir descaradamente ao João, que era uma pessoa que eu mal conhecia, mas que de alguma forma já me fazia sentir uma ligação tão forte. E ele, coitado, estava ali, confuso, a tentar perceber as minhas mudanças de personalidade. Quer dizer, ele achava que a Sofia era eu. Não, ele achava que eu era a Sofia e que a Sweet, a verdadeira Sofia Bell, era uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Se fosse um livro, eu diria que enredo doido. Mas era a minha vida. E a cada palavra dele, a cada olhar, o nó de culpa no meu estômago ficava mais apertado. Eu queria contar a verdade, mas o medo de prejudicar a Laura era uma parede inabalável. Que loucura, não é? No meio de tanta confusão e mentiras, estava a nascer algo real. Eu sentia. E isso tornava tudo ainda mais complicado. Enfim, voltemos à história, antes que eu perca a cabeça de vez. Posso levar-te a casa? Ele perguntou. Mas havia algo na voz dele que indicava que não era isso que ele realmente queria. Ou podes ficar no quarto de hóspedes, sem pressão, de todo. Ele fez uma pausa e viu-o engolir em seco, como se as próximas palavras lhe custassem algo. Estás cansada e não quero que vás embora. Ainda não. Eu sabia que devia recusar, que ficar ali era uma ideia terrível por tantas razões diferentes que nem conseguia contá-las todas. Mas o meu corpo estava exausto de toda a noite de tensão e emoções conflitantes. E havia algo na forma como o João olhava para mim que me fazia querer ficar. Querer prolongar aquele momento onde eu podia fingir que tudo aquilo era real. Eu fico. Ouvi a minha própria voz a dizer. O sorriso que surgiu no rosto do João era pequeno, mas genuíno. E dei-me conta de que provavelmente era raro ver aquele homem sorrir de verdade, o que tornava o momento ainda mais especial e doloroso ao mesmo tempo. Bom, ele disse suavemente. Boa noite, Sofia. Ali estava, o nome errado, a soar estranho e fora do lugar entre nós. E senti uma dor física no meu peito ao perceber o quão errado era aquilo. O quanto eu queria que ele dissesse o meu nome, o nome certo, mas não podia. Boa noite, João, respondi e tive de desviar o olhar rapidamente
antes que ele visse as lágrimas que finalmente começaram a escapar. A luz da manhã entrava pelas cortinas do quarto de hóspedes onde eu tinha dormido. Por um momento abençoado, esqueci-me onde estava. Esqueci-me de toda a confusão em que me tinha metido. Até que a realidade voltou com força total e sentei-me na cama, abraçando os joelhos ao peito. Tinha dormido na casa do João Silva, o homem que pensava que eu era a Sofia, o homem que tinha sido gentil e protetor e fascinante. E agora eu precisava de ir embora antes que a mentira se tornasse ainda maior e mais dolorosa. Desci as escadas devagar, seguindo o cheiro de café vindo da cozinha. Encontrei o João ali, em frente ao fogão, de calças sociais e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos. E havia algo devastadoramente atraente em vê-lo assim, casual e relaxado no seu próprio espaço, tão diferente do homem controlado e frio que tinha visto no restaurante. Ele virou a cabeça quando me ouviu entrar. E o pequeno sorriso que surgiu no rosto dele fez o meu coração falhar uma batida. "Bom dia", ele disse, e a voz dele era mais suave do que eu me lembrava, sem aquela dureza que ele carregava como uma armadura. "Dormiste bem?" "Sim", respondi, encostada na ombreira da porta, porque não confiava nas minhas próprias pernas naquele momento. A melhor noite em meses, na verdade. Fiz uma pausa, mordendo o lábio antes de continuar. "Obrigada por me teres hospedado, por tudo mesmo." O João acenou, voltando a atenção para a máquina de café, que começava a fazer aquele som familiar. E aproveitei o momento da sua distração para o observar sem ser demasiado óbvia. A forma como os músculos dos antebraços dele se moviam debaixo da pele quando ele esticou o braço para as chávenas no armário, a forma como o cabelo escuro caía ligeiramente sobre a testa. "Sempre", ele disse, e depois virou-se para mim com aquela intensidade no olhar que me deixava sem fôlego. "Esta noite queres jantar novamente? Repetir o encontro, sem desastres desta vez." O meu peito apertou dolorosamente porque eu queria. Deus sabia o quanto eu queria dizer sim, passar mais tempo com ele, conversar como tínhamos conversado na noite anterior. Mas eu não podia, porque isso só pioraria tudo quando a verdade eventualmente viesse à tona. "Adoraria", disse, e vi a forma como o rosto dele se iluminou ligeiramente antes de ter de continuar. "Mas não posso. Tenho trabalho esta noite." Engoli em seco, forçando um sorriso que provavelmente não convenceu ninguém. "Mas em breve prometo." Vi a desilusão cruzar o rosto do João antes que ele pudesse escondê-la atrás daquela máscara de controlo que ele usava tão bem. E algo em mim queria voltar atrás, queria dizer, esquece o trabalho, que eu ficaria. Mas mantive-me firme, mesmo quando cada célula do meu corpo gritava para fazer o contrário. "Ok", ele disse finalmente, e o tom era cuidadosamente neutro. "Então, avisa-me quando puderes." Eu apenas acenei, não confiando na minha própria voz. E quando saí daquela vivenda 15 minutos depois, senti como se estivesse a deixar uma parte de mim para trás. O coração partido que carregava no peito era um peso físico que me fazia querer desabar ali mesmo, no passeio. O pequeno apartamento que partilhava com a Sofia nunca me tinha parecido tão claustrofóbico como no momento em que abri a porta e encontrei a minha irmã gêmea a andar de um lado para o outro na sala, com o telemóvel na mão e uma expressão furiosa no rosto idêntico ao meu. A Sofia virou-se na minha direção tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés. Os olhos verdes, cópias perfeitas dos meus, brilhavam com uma raiva que me fez recuar instintivamente. "Onde estiveste?" A Sofia praticamente gritou e vi os dedos dela apertarem o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Liguei-te 1000 vezes." "1000? E não atendeste a nenhuma?" "Na casa dele", respondi, fechando a porta atrás de mim e cruzando os braços sobre o peito, numa postura defensiva que já era segunda natureza quando lidava com a Sofia. "Depois do teu balde de água que pagaste para me atirarem."
Vi o momento exato em que a Sofia decidiu fingir choque, os olhos a arregalarem-se teatralmente e a mão livre a ir ao peito num gesto dramático que teria sido cômico se não fosse tão patético. O quê? Eu não fiz isso. Como podes acusar-me de... O empregado contou. Cortei-a, sentindo a minha própria raiva a começar a ferver sob a pele. Uma mulher loira pagou 500 euros para ele tropeçar e atirar água em mim. Foste tu, eu sei que foste. Dei um passo na direção da minha irmã e tive a satisfação de ver a Sofia recuar ligeiramente. Por quê? Por que farias aquilo comigo? O silêncio esticou-se por um momento tenso, e então a Sofia largou a máscara de choque, os ombros relaxando enquanto um sorriso frio surgia no rosto dela. E senti um calafrio a percorrer a minha espinha, porque eu conhecia aquele sorriso. Conhecia o que ele significava. Porque ele ia terminar comigo. A Sofia disse simplesmente, como se aquilo explicasse tudo. Como se humilhar a própria irmã fosse a coisa mais natural do mundo. Eu senti, Ana. Nas últimas semanas, via a forma como ele me olhava. Como se estivesse cansado, aborrecido. Ele ia terminar. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala novamente, e eu seguia com os olhos, a tentar processar o que estava a ouvir. Então eu criei um plano, a Sofia continuou, e havia uma espécie de orgulho perverso na voz dela. Tu irias lá, vestida humildemente, sem maquilhagem, toda tímida e vulnerável, e serias humilhada publicamente. Eu sabia que ele sentiria pena, que te veria tão frágil e mudaria de ideias sobre terminar. Ela parou e virou-se para mim com um sorriso vitorioso. E funcionou, funcionou perfeitamente. Ele protegeu-te, levou-te para casa. E agora ele pensa que eu mudei, que me tornei vulnerável e preciso dele. A raiva que senti foi tão intensa que por um momento não consegui sequer falar. As palavras presas na garganta enquanto olhava para aquela versão distorcida de mim mesma, ali parada, com aquela expressão de satisfação absoluta. Então assume. Consegui finalmente dizer, a minha voz saindo mais alta do que o pretendido. Vai lá, sê tu mesma. Se ele gostou da mudança, que continue com a mudança. Não, a Sofia respondeu imediatamente. E agora havia uma dureza no tom dela que eu reconhecia como perigosa. Porque ele não gosta de mim, Ana. Ele gosta da versão que tu criaste. Aquela rapariga tímida e doce e vulnerável que conversou com ele sobre livros e o ouviu falar sobre o trabalho como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ela deu um passo na minha direção e os olhos dela brilharam com algo frio e calculista. Então, tu vais continuar. Vais continuar a fingir ser eu até que eu consiga o que quero. Que é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Já conseguia ver nos olhos gananciosos da Sofia exatamente o que ela queria. Dinheiro. A Sofia disse sem qualquer vergonha, contando nos dedos como se fizesse uma lista de compras. Presentes caros, viagens. Ele é rico, Ana. Imensamente rico, e tu vais ajudar-me a tirar tudo isso dele. Ela fez uma pausa, e o sorriso que surgiu no rosto dela era algo saído de um pesadelo. Ou eu conto sobre a Laura, sobre a fraude, sobre como usaram a identidade dela para assinar documentos falsos, sobre como ela pode ir para a prisão se isto for exposto. Tudo. Senti o sangue escoar do meu rosto, o pânico a explodir no meu peito com tal força que por um momento pensei que ia desmaiar. Tu não farias isso, sussurrei. Mas mesmo para os meus próprios ouvidos, soou pouco convincente, porque eu sabia que a Sofia faria. Conhecia a minha irmã. Ela era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Eu faria, a Sofia confirmou, e não havia um pingo de dúvida na voz dela. E vou fazer se não me obedeceres, se não fizeres exatamente o que eu disser. Conto tudo. Mostro as fotos que tenho dela a assinar esses documentos. Chamo a polícia. Destruo a vida dela. Ela inclinou a cabeça para o lado
estudando a expressão horrorizada no meu rosto. Então, tu finges ser eu quando eu digo, pedes coisas caras em meu nome e não contas nada a ninguém, percebido? As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas segurei-as com pura força de vontade, recusando-me a dar a Sofia a satisfação de me ver chorar. Percebido, disse, e a palavra saiu amarga como fel na minha língua. Ótimo! A Sofia disse com uma falsa alegria, como se tivéssemos acabado de fazer planos para um almoço agradável, em vez de eu ter acabado de concordar em ser chantageada. Agora eu volto a ser eu, a verdadeira Sofia, e tu. Ela pegou na mala e caminhou até a porta, parando apenas para olhar para mim por cima do ombro. Só apareces quando eu disser. E nem penses em contar nada ao João, porque se o fizeres, a Laura paga o preço. A porta fechou-se atrás da Sofia com um som final que ecoou pelo apartamento vazio. E foi só então que eu desabei, deslizando pela parede até me sentar no chão frio, enquanto os soluços finalmente escapavam da minha garganta. Tinha me apaixonado por João Silva, completa e irrevogavelmente, e agora estava presa numa teia de mentiras que só apertava mais a cada dia, e não havia saída que não destruísse alguém que eu amava. Os dias seguintes foram uma tortura meticulosamente orquestrada pela Sofia. Encontrei-me a viver duas vidas que não me pertenciam, alternando entre ser eu mesma, fingir ser a minha irmã, e simplesmente não existir enquanto a Sofia assumiu o controle. O padrão era simples e cruel. A Sofia mandava-me nos encontros com o João sempre que queria algo caro pedido em nome dela. E nos outros dias, ia ela mesma para manter as aparências e garantir que o João não esqueceria que ainda estava tecnicamente a namorá-la. O João estava visivelmente confuso, e eu conseguia ver isso em cada olhar que ele me dava nos dias em que era realmente eu que estava lá. Aquela expressão de alguém a tentar resolver um enigma impossível e a falhar miseravelmente. Ele fazia perguntas que eu não conseguia responder honestamente, apontava inconsistências que eu tinha de justificar com desculpas esfarrapadas. E a cada mentira que saía da minha boca, eu sentia um pedaço do meu próprio coração a estilhaçar-se. Foi numa quinta-feira à noite que tudo começou a desmoronar de verdade, quando o João me convidou para jantar na casa dele com a irmã, a Petra. E a Sofia tinha sido rápida a mandar-me ir no lugar dela, porque, segundo as palavras dela, família é chato, mas importante para o manter interessado. Cheguei à vivenda do João com o estômago a dar voltas de nervosismo, usando um vestido simples que a Sofia tinha aprovado com nojo, mas que considerava adequado. Quando a porta se abriu, encontrei-me frente a frente com uma mulher bonita, de cabelo escuro e olhos inteligentes que me estudaram com curiosidade imediata. Então tu és a famosa Sofia, Petra disse com um sorriso caloroso. E havia algo tão genuíno naquele sorriso que senti a culpa apertar ainda mais o meu peito. O João não para de falar de ti, embora nunca o admita em voz alta. O jantar foi surpreendentemente agradável. Encontrei-me a relaxar na presença da Petra de uma forma que não esperava, a falar sobre livros e trabalho, e a ajudar na cozinha de uma forma que fez a irmã do João praticamente brilhar de felicidade. O João passou a maior parte do tempo a observar-nos, com aquela expressão pensativa que eu começava a reconhecer. E quando a Petra se virou para ele com os olhos arregalados de entusiasmo, eu soube o que estava para vir. João, ela é incrível. Onde é que a andaste a esconder este tempo todo? A Petra praticamente gritou e havia uma alegria genuína ali que me fez desviar o olhar. O João tomou um gole de vinho antes de responder. Havia algo cansado na voz dele quando falou. Ela é imprevisível, ele disse lentamente, como se estivesse a escolher cada palavra cuidadosamente. Às vezes é assim, gentil e real. Às vezes é o oposto completo. Oposto como? Petra franziu a testa, olhando entre o irmão e eu com clara confusão no rosto.
Superficial, egoísta, irritante. João listou sem rodeios e viu apertar a mandíbula. Eu não entendo. Ela muda constantemente como se fossem pessoas completamente diferentes. A Petra ficou em silêncio por um longo momento, aqueles olhos inteligentes a estudar-me com uma atenção que me deixava desconfortável. Depois, inclinou-se para a frente com uma expressão genuinamente preocupada. Isso é muito estranho, João. Demasiado estranho. Ela fez uma pausa mordendo o lábio. Ela tem dupla personalidade? Isso existe, sabes? Transtorno dissociativo de identidade. Na semana seguinte, Petra conheceu a verdadeira Sofia. E eu soube disto porque recebi uma chamada furiosa do João no meio da tarde a perguntar o que diabo me tinha acontecido. Aparentemente, a Sofia tinha ido almoçar com a Petra e tinha sido tão rude, exigente e francamente insuportável que a irmã do João o tinha ligado a meio do almoço, a pedir-lhe para ir buscar, porque não aguentava mais. Na semana passada, eras um anjo, a Petra tinha dito ao João depois. E eu ouvi tudo isto pelo telefone, enquanto o João recontava a conversa com a voz tensa. Hoje ela foi um demônio absoluto. O que aconteceu? Ela é duas pessoas diferentes? O João tinha suspirado profundamente na chamada. Eu conseguia ouvir o cansaço a pesar em cada palavra. Eu sei, Petra. Eu sei que não faz sentido. Ela muda o tempo todo e eu estou confuso e cansado. Houve uma longa pausa, e quando ele continuou, a voz dele estava mais baixa, quase vulnerável. Mas quando ela é gentil, quando ela é como foi naquele primeiro encontro, e no jantar contigo, eu apaixonei-me completamente. Tive de desligar o telefone e correr para a casa de banho, porque pensei que ia vomitar de tanta culpa e dor. Ali estava ele, a admitir que se apaixonou por mim, pela verdadeira Ana. E eu estava a destruí-lo com mentiras, dia após dia. Eu não sabia que a Petra tinha decidido, naquele exato momento, contratar um detetive particular para investigar. Não sabia que a rede estava a apertar-se à volta de mim e da Sofia, cada vez mais rápido. Foi apenas alguns dias depois que a Sofia enviou a mensagem que eu temia. Mandava-me ir ao escritório do João e pedir um colar caro da Tous, dizendo exatamente qual o modelo que queria e quantos diamantes devia ter. Tentei argumentar, tentei dizer que era demasiado errado, mas a Sofia apenas enviou uma foto da Laura com documentos na mão, e a ameaça implícita era suficientemente clara. Entrei no escritório do João no Parque das Nações em Lisboa, com as lágrimas já a arder nos olhos. Ele levantou-se da secretária imediatamente quando me viu. Aquela preocupação instantânea no rosto que só me fazia doer ainda mais. Ana, o que é que se passa? Ele perguntou, já a contornar a secretária para se aproximar de mim. João, eu preciso de te contar uma coisa. Comecei, e as palavras saíram quebradas, porque eu queria tanto desabafar tudo, contar a verdade inteira, libertar-me daquela prisão de mentiras que lentamente me estava a sufocar. O João parou à minha frente, as mãos a irem automaticamente para os meus braços, num gesto reconfortante. Conta-me. O que quer que seja, podes contar-me. Foi então que o meu telemóvel vibrou no meu bolso e, com as mãos a tremer, tirei-o para ver a mensagem da Sofia que dizia simplesmente: Falas e a Laura vai para a prisão. As fotos dela a assinar documentos falsos. Eu tenho-as. Escolhe. Anexada estava uma foto da Laura num escritório, com papéis na mão. Senti todo o ar escapar dos meus pulmões de uma vez. As lágrimas caíram com força total e tive de desviar o olhar do João, porque não conseguia suportar ver a preocupação genuína nos olhos dele. Nada, sussurrei, e a palavra saiu como vidro moído. Esquece, eu só... Engoli em seco, forçando as próximas palavras a sair, mesmo sentindo-me a morrer por dentro. Posso pedir-te uma coisa? Um presente. Vi quando a expressão do João mudou,
a preocupação dando lugar a algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Claro, ele disse. Havia uma suavidade ali que me partiu o coração. O que queres? Um colar? Forcei as palavras a sair, odiando cada sílaba. Datus com diamantes. Fiz uma pausa, fechando os olhos, porque não conseguia olhá-lo. Desculpa, eu sei que é caro, mas eu queria mesmo. Ok, o João cortou-me. E quando abri os olhos, encontrei uma expressão completamente diferente no rosto dele. A suavidade desaparecera, substituída por algo frio e distante que eu nunca vira dirigido a mim antes. Eu compro. Ele afastou-se, voltando para trás da secretária com movimentos rígidos. Mais alguma coisa? O tom era tão gelado que senti como um tapa físico, e as lágrimas voltaram com força renovada. Não, sussurrei. Desculpa, eu vou. Praticamente corri para fora do escritório, os soluços escapando descontrolados enquanto o elevador descia. Não vi quando o João desabou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, o coração partido pela primeira vez na vida, porque ele tinha a certeza absoluta de que eu ia contar-lhe algo importante, algo real. E no final, tudo o que eu queria era o dinheiro dele, como todas as outras. No mesmo dia, Petra Silva passava por uma pastelaria no centro de Lisboa quando viu algo que a fez congelar no meio do passeio. Duas mulheres idênticas, absolutamente idênticas, a entrar no estabelecimento juntas, a rir de algo que uma delas tinha dito. A Petra piscou várias vezes, a pensar que estava a ver coisas, mas não, lá estavam elas, duas Sofias lado a lado. São gêmeas, sussurrou para si mesma. E então a mente afiada de advogada começou a ligar os pontos a uma velocidade assustadora. As mudanças de personalidade, as inconsistências, a forma como o João dizia que ela era uma pessoa diferente em dias diferentes. Não era dupla personalidade, eram literalmente duas pessoas. Com as mãos a tremer, a Petra tirou o telemóvel e tirou várias fotos das duas mulheres pela montra da pastelaria. Depois, correu para o escritório do João como se a vida dela dependesse disso. Arrombou a porta do escritório dele sem sequer bater. E o João levantou-se com uma expressão alarmada que rapidamente se transformou em confusão quando viu a irmã. Irmão, tens de ver isto! A Petra praticamente gritou, correndo para a secretária dele e enfiando o telemóvel na cara dele. Vê isto! O João pegou no telemóvel e a Petra viu o momento exato em que o cérebro dele processou o que estava a ver nas fotos. Duas mulheres idênticas lado a lado, a conversar num café. O que é isto? Ele perguntou. Mas a voz dele saiu estranha, tensa. Gêmeas, Petra respondeu, e estava praticamente a saltar de agitação. Duas Sofias, ou melhor, uma é a Sofia e a outra é outra pessoa. Isto explica tudo. As mudanças, as personalidades diferentes. Foram duas pessoas este tempo todo. O João ficou em silêncio, a olhar para as fotos com uma expressão que a Petra nunca vira antes no rosto do irmão. Algo que misturava fúria e dor e traição de uma forma que a assustou. Quando ele finalmente falou, a voz dele saiu perigosamente baixa. Dá-me a morada, ele disse. Onde elas estão agora? Aquela confrontação na pastelaria do Chiado. Já vos contei a parte mais dolorosa dela. Mas o que se seguiu ou o que realmente aconteceu antes, enquanto o João ainda estava a processar tudo, é uma parte que ainda hoje me faz tremer. Ele parou a poucos passos da mesa onde a Sofia e eu estávamos sentadas. Os olhos dele percorreram os nossos rostos idênticos com uma intensidade quase física. O silêncio era tão pesado que pensei que ia sufocar. Então, João finalmente disse, a voz controlada demais, fria demais, o tipo de calma que precede a tempestade. Duas gêmeas. Cruzou os braços sobre o peito. Eu vi a forma como a mandíbula dele estava lá apertada, como se estivesse a usar todo o seu autocontrolo para não explodir ali mesmo. Qual é qual? Eu e a Sofia congelamos por completo.
Mas foi a Sofia quem reagiu primeiro. Aquele sorriso falso a surgir no rosto dela com a velocidade de alguém que passara a vida a mentir. João, que surpresa! Ela exclamou, a voz forçadamente alegre. Esta é a minha irmã, a Ana. Surpresa! Tu mudaste. Eu ia apresentar-te, mas tu... João cortou-a, mas ele não estava a olhar para a Sofia. Ele estava a olhar diretamente para mim, com aquela intensidade que sempre me deixava sem fôlego. Exceto que agora havia dor naquele olhar, e raiva, e traição. Tu és a do primeiro encontro, a do restaurante, a do balde de água, a da minha casa, certo? Eu não consegui fazer nada além de acenar, sentindo as lágrimas já a arder nos meus olhos. E quando tentei falar, a voz saiu quebrada. Sim. E o teu nome? João perguntou, embora eu soubesse que ele já sabia a resposta, que ele apenas queria ouvi-lo da minha boca. Ana, sussurrei. Tive de desviar o olhar porque não conseguia suportar a forma como ele me olhava. Ana Almeida. O João finalmente voltou a atenção para Sofia. A expressão no rosto dele era algo que eu nunca tinha visto. Uma frieza absoluta que fez até a minha irmã recuar ligeiramente na cadeira. E tu és a Sofia, a verdadeira, a irritante, a superficial. Ele fez uma pausa. E quando continuou, havia algo perigoso na voz dele. Enganaste-me durante semanas. Por quê? Porque eu queria... A Sofia começou. Mas eu interrompia, incapaz de continuar com as mentiras por mais um segundo. Porque ela me chantageou. As palavras explodiram de mim com força total. E virei-me para o João com lágrimas a escorrer livremente pelo meu rosto. Eu não queria, juro que não queria. Ela tem um segredo sobre a minha melhor amiga, sobre uma fraude, sobre documentos falsos, e ameaçou expor tudo se eu não fingisse ser ela. O João ficou em silêncio, a processar aquilo. Depois, virou-se lentamente para a Sofia com uma expressão de nojo absoluto. Chantageaste a tua própria irmã para me enganar. Por quê? E a Sofia, para seu crédito, ou a falta dele, não tentou mentir desta vez. Apenas encolheu os ombros com aquela frieza casual que sempre me fez perguntar se havia algo errado com a minha irmã. Porque tu ias terminar comigo. Eu senti. Então criei um plano. Mandei a Ana no meu lugar, toda vulnerável e humilhada, para que sentisses pena e não terminasses. Ela sorriu e havia algo cruel naquele sorriso. E depois eu ia explorar-te, ficar com os teus presentes, o teu dinheiro, as tuas viagens. Apontou para mim. E ela fez isso. Ela também queria. Pediu aquele colar caro rapidinho, não foi? Eu não queria, gritei, levantando-me da cadeira tão rápido que ela quase tombou. Tu forçaste-me! Tu ameaçaste a Laura! Eu nunca quis fazer nada disto. Vão! João disse de repente. E a voz dele era tão baixa e controlada que era mais assustadora do que se estivesse a gritar. Ambas fora da minha vista. Nunca mais falem comigo, ou processo-vos por fraude emocional e financeira. Entendido? Foi naquele momento que o meu mundo desabou, como já vos contei. As 3 semanas seguintes foram um borrão de dor para mim. Mal conseguia sair da cama na maioria dos dias, ia trabalhar no piloto automático e voltava para casa para chorar no sofá até adormecer de exaustão. A Laura tentou consolar-me, mas havia pouco que pudesse fazer além de estar ali. E eu sentia que tinha destruído a única oportunidade de verdadeira felicidade que alguma vez tive. Foi a Petra quem mudou tudo, aparecendo à porta do meu apartamento, em Almada, numa quinta-feira à tarde, com a Laura ao lado e uma expressão determinada no rosto. Ela tinha investigado tudo. Encontrara a Laura, ouviu a história completa sobre a fraude involuntária e como a chefe dela tinha usado a identidade dela sem permissão. E como advogada, oferecera imediatamente ajuda legal. Não vais para a prisão, Petra disse a Laura com absoluta convicção.
Eu prometo que vamos provar que foi a tua chefe. Vamos limpar o teu nome por completo. E depois ela foi ter com o João e contou-lhe tudo, cada detalhe que tinha descoberto. E eu soube disto quando ouvi uma batida à porta 3 dias depois e abri para encontrar o João parado ali, com uma expressão que misturava culpa e esperança de uma forma que me fez o coração dar um salto doloroso. Posso entrar? Ele perguntou, e eu apenas acenei, porque não confiava na minha própria voz. Sentamo-nos na pequena sala de estar e o silêncio esticou-se por um momento antes de o João falar. As palavras saíram cuidadosas e pesadas. A Petra contou-me tudo. A Laura, a fraude, a chantagem, a Sofia a forçar-te. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ana, lamento não ter ouvido, por te ter mandado embora sem te dar uma oportunidade de explicar. Eu devia ter te contado antes. Respondi, as lágrimas já a começar a cair. Mas a Laura, a prisão, eu estava tão assustada. E eu sei, João interrompeu suavemente. E a Petra vai ajudar a Laura. Ela não vai para a prisão, prometo. Ele fez uma pausa. E quando continuou, a voz dele estava mais baixa, mais vulnerável. E naquela noite na minha casa, e quando conversamos, tu eras real. Eu apaixonei-me por ti, pela verdadeira Ana, não pela mentira. Ele esticou a mão pegando na minha com cuidado. E ainda estou apaixonado. Se ainda sentes algo por mim, podemos recomeçar? De verdade. Sem mentiras, sem Sofias, só nós. Eu não consegui responder com palavras. Apenas me atirei para os braços dele, a soluçar contra o peito, enquanto ele me segurava com força. Eu nunca deixei de te amar, consegui finalmente dizer. E sim, recomeçar, por favor. O beijo que se seguiu foi tudo o que eu tinha sonhado e mais. Real e honesto e completamente nosso. Sem mentiras para o envenenar. Sem máscaras para me esconder. Meses depois, encontrei-me sentada num restaurante elegante em Lisboa com a Petra e a Laura. As três a rir de algo que a Laura tinha dito, e eu não me lembrava da última vez que me sentira tão genuinamente feliz. Vocês são as melhores amigas que alguma vez tive, a Laura disse, levantando a sua taça de vinho num brinde. E tu és a minha melhor cliente, Petra respondeu com um sorriso. Caso encerrado. Patroa na prisão, tu completamente livre. E eu tenho uma verdadeira família. Acrescentei, sentindo as lágrimas de felicidade a arderem nos meus olhos. Vocês as duas, o João. E a Sofia tentou processar o João por danos emocionais. Petra disse com um sorriso matreiro. Perdeu feio. A juíza proibiu-a de nos contactar para sempre. Mais tarde, naquela noite, eu estava na varanda da vivenda do João, a olhar para as estrelas, quando senti os braços dele a envolverem-me por trás. Feliz? Ele perguntou suavemente contra o meu cabelo. Muito, respondi, virando-me nos braços dele. Tu, a Laura, a Petra como amiga, a Sofia longe. Perfeito. Quase perfeito, João disse, e então ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. Falta isto. Levei as mãos à boca, as lágrimas já a escorrerem pelo meu rosto, enquanto olhava para o anel que brilhava sob a luz da varanda. Ana Almeida, gêmea certa, amor da minha vida. Queres casar comigo? De verdade, para sempre. Sim, gritei, puxando-o para cima e beijando-o com toda a felicidade que sentia a explodir no meu peito. Sim. De dentro da casa, a Petra e a Laura observavam pela janela, abraçadas e a chorar de felicidade. E quando o João colocou o anel no meu dedo, as duas gritaram em celebração. A gêmea errada tinha ido ao encontro, mas a pessoa certa tinha encontrado o amor verdadeiro. E hoje? Bem, hoje eu sento-me aqui e penso em tudo o que aconteceu. No João que continua a surpreender-me com a sua bondade. Na Petra, que se tornou a irmã que eu sempre quis. Na Laura, a minha melhor amiga, finalmente livre e a viver a sua vida.
E na Sofia, a Sofia, não sei se alguma vez a vou perdoar completamente. Não sei se alguma vez vou entender o que se passa na cabeça dela. E sobre o João, é claro que o amo, profundamente, mas será que a sombra da mentira desaparece de verdade? Às vezes, ainda sinto uma pontada de ansiedade, uma pequena dúvida a pairar. Mas depois olho para ele, e a forma como ele me olha, e sinto que, sim, vale a pena. A vida é assim, não é? Nunca é perfeita, nunca é completamente clara, mas é a minha vida. E por enquanto, é o suficiente.